Bom dia, são 10 horas e 20 minutos. A capital paulista amanheceu com pouco sol. A temperatura mínima é 14 graus e a máxima prevista é de 20. Veja os destaques de hoje. Alunos de escola pública sofrem dificuldades na hora de prestar vestibular. Pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde indica que 33,8% dos brasileiros praticam algum tipo de atividade física regularmente, um aumento de 12,6% nos últimos 5 anos. As embalagens de cigarro sofrerão novas mudanças até o ano que vem. Mas qual será o impacto dessas medidas para a sociedade? A alta do dólar. Entenda quais os motivos para o aumento da moeda norte-americana, como ela reflete na economia do Brasil e seus efeitos sobre a inflação. Os vereadores se reúnem na Câmara Municipal, constituindo o plenário, onde discutem leis e propostas para o município. As eleições para vereadores se aproximam. Mas e você, sabe qual é a função de um vereador? Pela primeira vez na história, os 10 museus mais visitados de São Paulo receberam um público de mais de 3 milhões de visitantes. Milão vai receber a Expo 2015 e será a capital internacional de gastronomia até outubro. Bom dia, está no ar o MAC Notícias. As eleições para vereadores estão se aproximando, porém, muitos cidadãos ainda não sabem qual é a função desse cargo. A repórter Carolina Simeonato entrevistou especialistas da área e vereadores para esclarecer as dúvidas dos eleitores. Os cidadãos são responsáveis pelas pessoas que irão conduzir a política geral do país e dirigir a administração pública. No ano que vem, os brasileiros vão às urnas mais uma vez, mas agora para eleger prefeitos e vereadores. Mesmo assim, alguns brasileiros ainda têm dúvidas sobre as funções desses cargos e o que nós, como cidadãos, devemos cobrar deles. O cientista político Rogério Schlegel explica as áreas do governo. O governo em geral é dividido em 3 áreas, né? Tem o executivo, que é quem realmente desenvolve as políticas públicas, ele vai lá e executa. Tem o legislativo, que faz as leis, mas também tem a função de fiscalizar o executivo. E tem o judiciário, que decide a aplicação da lei em casos concretos, né? O vereador faz parte do poder legislativo na esfera do município. O executivo é o prefeito. O legislativo é a Câmara de Vereadores. Os vereadores representam os eleitores de uma cidade na Câmara Municipal ou de vereadores. São eles que são responsáveis pela elaboração das leis que, para serem validadas, precisam estar de acordo com a Constituição Federal. O vereador Josias Nascimento explica o seu trabalho dentro da Câmara. O vereador ele prepara uma lei, ele encaminha para as comissões. Se alcançou a maioria dos votos, ele desce para o executivo, que é o prefeito, para ele sancionar ou ele vetar. A sessão ela é feita uma chamada, onde tem que ter um número de vereadores para iniciar. É composta a mesa diretora, que o presidente assume, convida o primeiro secretário para iniciar a leitura da chamada, das indicações, das moções, dos requerimentos. Aí se inicia a chamada para a fala dos vereadores. A cada 4 anos, os cidadãos elegem os vereadores do seu município. Uma nova medida da Prefeitura de São Paulo pretende recolocar o CEAGESP, maior entreposto comercial da América Latina, para outro bairro da cidade. A repórter Vanessa tem as informações. Bom dia, Vanessa. Bom dia. A relocação do CEAGESP é motivo de polêmica para urbanistas. O terreno está localizado na zona oeste de São Paulo e ocupa uma área de 700 mil metros quadrados. A Prefeitura pretende reclassificar o zoneamento do bairro e torná-lo mais residencial. O CEAGESP será vendido e quem comprá-lo deverá realocá-lo para outros bairros da cidade. A medida não agradou urbanistas, que alegam que esse tipo de empreendimento traz apenas benefícios comerciais e não leva em conta questões como trânsito ou aproveitamento do espaço público. Vanessa Del Rios, para o MAC Notícias.
Os avanços da tecnologia permitiram que pessoas com deficiência possam se conectar à internet e interagir nas redes sociais. Veja agora a reportagem de Paula Pauli sobre um colégio onde ensina jovens cegos a usar essas tecnologias. O Instituto Padre Chico foi a primeira instituição voltada especialmente para pessoas com deficiência visual do estado de São Paulo. No Brasil, existem 6,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual, sendo 500 mil cegas e 6 milhões com baixa visão. Se um dia essas pessoas viviam à margem da sociedade, hoje a tecnologia dá a eles a chance de se integrar cada vez mais, sendo uma aliada na quebra de paradigmas. Softwares de leitura de telas de computador ajudam eles a executar das tarefas mais simples às mais complexas. Fundado em 1928, o Instituto funcionou primeiro como um internato, um modelo de segregação no qual os alunos estudavam e viviam. A partir das décadas de 70 e 80, adotou-se um modelo de integração e o aluno cego passou a ser preparado para adequar-se à sociedade. Para facilitar esse processo, a tecnologia é indispensável. O deficiente visual com a tecnologia é uma ferramenta que fez com que eles comunicassem com outras pessoas, que eles pudessem jogar, pudessem ler notícias em tempo real, tá? Então, porque muitas vezes a notícia não vinha em braille, então agora eles com o leitor de tela, eles podem ler, com o celular, eles podem ter a independência, não precisar de outra pessoa para fazer as coisas para eles. Com a tecnologia eles têm essa independência. Eu quero saber, eu não sei o que eu quero, ele vai falando as opções. Ele lê texto. E os próprios alunos não negam que sem os aplicativos a vida seria muito mais difícil. O que eu mais uso é o Dos Votos. É um programa para deficientes visuais. Esse programa permite que você entre na internet, abaixa jogos, entrar num programa chamado Papo Vox. Aí tem alguns sites de jogos também que você pode jogar também. Alunos de escolas públicas sofrem dificuldade na hora de prestar o vestibular. A repórter Ana Paula foi ao bairro da Lapa, em São Paulo, conversar com uma ex-aluna de escola pública que deseja ingressar na universidade. Superar a diferença entre o ensino oferecido na escola pública e o conteúdo cobrado nos vestibulares é o grande desafio de Andressa Santos. O nosso ensino é péssimo, então a competir com alguém de escola particular é quase impossível. O ensino da minha escola tinha alguns professores que não estavam nem aí para nada. Às vezes eles faltavam, tinha muita falta, sério, muita falta. Tinha alguns que eram bem esforçados, mas a galera também não valoriza esses. Aí faz uma baderna, aí tipo, não tem como você pegar um ensino bom assim, né? Até o ano passado, a Andressa foi aluna de uma escola pública aqui na Lapa e contou pra gente quais foram as dificuldades de prestar o vestibular. Muitas questões, principalmente da área de exatas, eram muito complexas, então a gente não conseguia, a gente que estuda em escola pública, a gente não conseguia resolver porque é muito voltada para cursinho e para escola particular, então é meio injusto, porque quem está na área das escolas públicas, mesmo com a cota, não ia conseguir resolver umas questões assim. Dados de 2010 constataram que o desempenho dos alunos de escolas públicas é, em média, entre 17% e 7% menor em relação aos alunos de escolas particulares. O governo deveria investir mais na educação das escolas públicas em vez de fazer cotas, porque também, imagina se você estuda em uma escola particular, você vai achar injusto você não ter uma cota também privilegiada, assim, no caso. De acordo com o Censo Escolar de 2012, no Brasil, 83,5% dos alunos frequentam escolas públicas. A pesquisa do Censo 2015 revela um crescimento no número de moradores da cidade de São Paulo. A repórter Vanessa Barros tem as informações. Moradores de rua na cidade de São Paulo aumentou em 10% nos últimos 4 anos e passou para 15.905. Os dados fazem parte do censo da população da cidade e foi realizado entre os dias 23 de fevereiro e 26 de março. Para lidar com a situação, o prefeito Fernando Haddad afirmou que vai instalar na cidade uma comissão permanente para lidar com as situações de baixa temperatura. Vanessa Barros para o MAC Notícias. O início do ano de 2015 trouxe surpresa aos brasileiros com a alta do dólar. Hoje, a moeda norte-americana está estacionada por volta de R$ 3,00, mas já alcançou quase R$ 3,50.
Entenda por que o aumento do dólar traz preocupações para o país na reportagem de Priscila Aníbali. Desde o início do ano, a cotação do dólar passou a preocupar muitos brasileiros. A moeda chegou a ser equivalente a R$ 3,30 no primeiro trimestre de 2015. Os fatores que podem ter contribuído para este aumento estão entre inflação, situação da economia mundial e questões políticas. De acordo com o economista Manuel Henriques Garcia, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, o ponto principal para esta valorização no país é a balança comercial e a balança de transações correntes. Temos a questão da balança comercial e da balança de transações correntes. Se o Brasil tiver um forte superávit na balança comercial e uma conta corrente, digamos, que seja coberta por esse saldo da balança comercial, teremos, nesse caso, um superávit nas transações correntes. Numa situação dessas, o dólar seria valorizado. Então, e numa situação inversa, ou seja, se o saldo da balança de transações correntes for muito negativo, a tendência é desvalorização do dólar. Outro fator importante é a taxa de câmbio, uma cotação que mede o preço de uma moeda estrangeira em relação aos centavos da moeda nacional. Taxa de câmbio, eu sempre digo para os meus alunos, é um fator que pode empobrecer uma nação. Se mal conduzida a taxa de câmbio, o país pode ir à bancarrota, pode ir para uma moratória, para não pagar suas dívidas. Por sua vez, a taxa de juros acaba empobrecendo uma família, um indivíduo, e não uma nação inteira. Mas mesmo a valorização do dólar pode ser prejudicial para os Estados Unidos, porque os países teriam que gastar mais dinheiro com produtos e serviços norte-americanos. À medida que a moeda americana se valoriza, significa que as moedas dos outros países se desvalorizam, e para comprar produtos americanos produzidos dentro do território dos Estados Unidos da América, um brasileiro terá que dar mais reais, um argentino terá que dar mais pesos, um europeu vai ter que dar mais euros. Nesse sentido, teríamos, pela balança comercial, teríamos um desequilíbrio contra os Estados Unidos da América. Por outro lado, a alta do dólar atrai investidores internacionais que procuram fugir dos países cuja moeda esteja desvalorizada. Isso porque investir em um país nessa condição aponta a perdas muito rápidas em um futuro próximo. A segunda parte da matéria você verá no final desta edição. E veja a seguir: Anvisa determina novos ajustes para embalagens de cigarros. O MAC Notícias volta em instantes. As grandes indústrias de cigarro vão ajustar as embalagens de acordo com novas recomendações da Anvisa. A repórter Amanda Cera foi às ruas descobrir o efeito que essas medidas têm sobre as pessoas. No Brasil, os fabricantes de cigarros são obrigados a colocar imagens advertindo sobre os males do uso do cigarro nas embalagens desde 2002. E agora deverão, além dessa imagem de alerta que ocupa toda a parte de trás da embalagem, conter o seguinte aviso: este produto causa câncer, pare de fumar, diz que 136. A alteração foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A mudança atende uma antiga solicitação de associações contra o tabagismo, com a justificativa de que a parte da frente do maço tem sido usada pelas indústrias como forma de driblar as restrições e garantir a publicidade dos produtos nos pontos de venda. Hoje em dia, as embalagens de cigarro apresentam imagens com doenças e complicações causadas pelo tabagismo. A partir do ano que vem, será veiculada uma nova mensagem na parte da frente. Mas será que essas medidas realmente têm algum efeito? Isso não vai afetar na opinião do cara que gosta de fumar. Tipo, se ele gosta, eu sei disso porque eu já fumei, entendeu? Então o cara ele é viciado em nicotina, quero fumar um cigarro, independentemente se vai ter a imagem lá do crânio do bebê, do rato morto, ele vai fumar assim mesmo.
Eu acho que afeta mais as pessoas que não fumam. Eu acho que depende, porque certas pessoas veem a imagem na caixinha e não ligam, ou talvez até dá uma chocada, mas continuam fumando por causa do vício. Em relação à imagem que está por fora dos cigarros, aquelas imagens fortes com que o cigarro pode impactar na vida das pessoas, eu acho que até é uma ação, mas não resolve o problema. Eu acho que influencia sim, mas não tanto quanto deveria influenciar. Mas eu acho que influencia sim, tipo, de algum modo choca a pessoa que está vendo, entendeu? Mesmo com ampla divulgação sobre o tema, existe em todo o mundo 1,2 bilhão de fumantes, sendo que o consumo de cigarro ainda é crescente. Um relatório liberado pela Presidência da República revela a ainda grande desigualdade racial vivida no país e a violência que atinge o jovem negro. Para saber mais, vamos às ruas ao vivo com a repórter Natália Oliveira. Na última quinta-feira, foi divulgado um relatório nacional sobre a vulnerabilidade do jovem em relação à violência e à desigualdade racial. Segundo ele, um jovem negro tem pelo menos 2,5 vezes mais chance de morrer assassinado do que um jovem branco. Os dados são de 2012 e indicam que em todos os estados brasileiros, exceto o Paraná, um jovem negro, que inclui os pretos e pardos, tem mais chances de estarem expostos à violência do que os jovens brancos e amarelos da mesma idade. Natália Oliveira, para o MAC Notícias. As academias a céu aberto vêm aumentando a cada dia. As atividades ao ar livre trazem melhoras para a saúde com um cenário natural lindo. A repórter Natália Mello foi à cidade universitária, em São Paulo, conversar com os esportistas que preferem o ar livre para se exercitar. O local preferido dos brasileiros para a prática de esportes é ao ar livre. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, empresa de pesquisa e inteligência, 28% da população prefere parques e lugares em meio à natureza para praticar atividades físicas. O que me motiva a fazer atividade fora é justamente a paisagem. Estar aqui, todo dia tem uma coisa diferente, ter gente nova passando na rua, você não fica sentada na bicicleta na academia olhando a TV. As pessoas com que eu faço me motivam a estar aqui. Então, estar com elas aqui é muito mais gostoso do que estar com elas num ambiente fechado. Pesquisadores da Universidade de Harvard e do Instituto Nacional de Saúde, nos Estados Unidos, descobriram através de estudo que as pessoas que praticavam atividade física ao ar livre, como caminhar, correr e andar de bicicleta, tiveram um aumento na expectativa de vida de até 4 anos. Tinha pessoas que não gostavam de ir para academia, então a gente veio para o ar livre, pedalar, correr, onde você está em contato com a natureza. Acordar de manhã às 5 da manhã realmente é complicado, mas quando você chega aqui, é só você com você mesmo. Então você fica pensando em tudo que você já fez, tudo que você ainda tem que fazer no dia, então você vai meio que se organizando para ter o melhor resultado disso. A opção de pedalar ao ar livre, nesse horário, que eu acordo às 4h30 da manhã para tomar um café para dar tempo de chegar aqui, é porque é maravilhoso ver o dia nascer e você pedalando com uma galera que está na mesma vibe que você e que tem os mesmos propósitos que você e você sente o vento no rosto, que isso não tem preço. É uma sensação de liberdade que a sua cabeça esvazia, os problemas se organizam e o seu dia começa muito melhor. São inúmeros os benefícios encontrados na prática de esportes ao ar livre e o número de pessoas que praticam vem aumentando a cada dia. A Expo 2015 vai movimentar o turismo e a gastronomia na Itália. O repórter Leonardo Almeida tem mais informações. Bom dia, Leonardo. A gastronomia internacional agora tem um novo endereço, Milão. A cidade vai receber 200 profissionais para o preparo de pratos para as pessoas, os visitantes. A exposição estima que 20 milhões de pessoas possam degustar esses pratos. A exposição terá o pavilhão brasileiro, que receberá também atividades culturais e além de atividades gastronômicas. Dentre elas, a exposição alimentar, que passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo. O evento terá o tema
o evento terá o tema Nutrir o Planeta, Energia para a Vida. Leonardo Almeida para o MAC Notícias. Food trucks invadiram as ruas e, ao que parece, vieram para ficar. Mas você sabia que parte desses restaurantes sobre rodas surgiram devido a uma crise econômica? Nos Estados Unidos e na Europa, os food trucks assumiram seu lugar após a crise de 2008, quando o desemprego cresceu a níveis absurdos. A saída foi se reinventar e apostar nos caminhões gastronômicos, excluindo despesas como o aluguel. Aqui no Brasil, São Paulo está na dianteira do movimento, tanto que a capital paulista já tem espaços exclusivos para os trucks, além de contar com uma legislação específica para regulamentar a comercialização dos pratos. O que foi um dia uma forma de sobrevivência, multiplicou-se e virou mania. E no próximo bloco você vai ver: museus de São Paulo batem recorde de público. Voltamos em instantes. A cultura é uma das maiores riquezas que se pode adquirir. E o teatro é uma forma de se expressar. A repórter Maria Laura Manfré foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre a importância do teatro e também entrevistou o professor José Eduardo Neves. O teatro é uma obra de arte expressiva a qual trabalha todo o corpo e mente humana. Além de ser uma distração e uma boa forma de entretenimento à população, levando formação cultural à sociedade. Eu gosto sim de ir ao teatro, só que ultimamente tenho ido pouco, por uma razão muito simples. Eu não consigo muitas vezes entender o que os atores estão falando. Então eu prefiro ainda espetáculos mais clássicos, com atores de boa dicção, que a gente consiga entender bem o que eles estão dizendo. Eu gosto de teatro e as peças são comédia. Adoro do gênero comédia. Eu adoro teatro, qualquer tipo de peça eu amo, porque eu gosto muito de teatro. A importância do teatro, assim como a importância da arte, ela reforma o olhar. A arte nos mostra que é possível olhar para nós mesmos de uma outra forma. E uma forma artística, necessariamente, ela é uma forma política, né? Você não consegue fazer arte sem dizer algo sobre alguma coisa para alguém. E nesse tipo de formação da opinião, você por si só acaba sendo político. Então eu acho que o teatro ele continua dizendo algo de alguma coisa para alguém. O problema do teatro é justamente as pessoas que estão ouvindo, que estão sendo muito mais massificadas com televisão e cinema. A cultura é a maior riqueza do ser humano. O teatro é uma ótima interpretação da realidade e uma forma de expressão artística que demonstra o papel do homem no mundo. Sempre se busca maneiras de levar ao entendimento, seja de qual forma for, a fala, os gestos, a escrita, etc. É indiscutível que o teatro favorece a formação cultural e social do ser humano, mas nos últimos anos, cada vez mais os jovens têm abandonado essa preferência, dando lugar a outras formas de diversão, como a tecnologia, com o videogame e jogos de computador e celular. Uma pesquisa levantada pelo Instituto da Cidadania em 2009 relatou que 62% dos jovens entre 15 e 24 anos nunca foram ao teatro. O que falta para essa parcela da população é incentivo cultural do Estado, que deveria promover mais eventos gratuitos, incentivando a leitura e a participação pública em cinemas e peças teatrais, instruindo o jovem a praticar o desenvolvimento intelectual. O ano de 2014 foi relevante para a cultura em São Paulo. Os principais museus da capital bateram um recorde de visitação. A repórter Juliana Gasparetto vai nos contar o porquê e o que as instituições devem esperar de 2015. No ano passado, os 10 museus mais visitados de São Paulo bateram um recorde de público.
O levantamento teve como base o número de visitantes nos 101 museus em funcionamento na cidade e foi realizado pelo Observatório de Turismo e Eventos, núcleo de estudos e pesquisas da empresa SP Tours. No ranking, encontramos em primeiro lugar o Museu da Imagem e do Som, que recebeu milhares de pessoas com a exposição do programa Castelo Rá-Tim-Bum, seguido pelo Recreativo Catavento e pela Pinacoteca do Estado. De acordo com o relatório, a vinda de turistas para a Copa do Mundo ajudou este número a disparar, o que será um problema para 2015, já que neste ano o Brasil não sediará nenhum evento de grande porte. Outro problema que vem sendo enfrentado pelas instituições são os cortes orçamentários nas áreas voltadas para a cultura em São Paulo, dificultando ainda mais os investimentos para alcançar os dados obtidos em 2014. Para o Museu Catavento, um dos principais pontos de referência cultural da cidade, a solução para manter o número de visitações será investir na divulgação de suas exposições e conteúdos para novos públicos. A ideia é cada vez trazer conteúdos novos, instalações novas, repensar um pouco o nosso espaço, divulgar, atrair, buscar novos parceiros, buscar outros conteúdos que a gente possa incluir dentro desse nosso espaço, trabalhando sempre aí com os nossos parceiros, com as escolas, sejam elas particulares ou estaduais, trazer esse público e não apenas esse público agendado, mas também o público espontâneo que acaba conhecendo o Catavento pela mídia, pela nossa página no Facebook, pelo site. Então a ideia é essa, é trabalhar cada vez mais na nossa divulgação. Segundo a SP Tours, a partir desta pesquisa, o Observatório de Turismo e Eventos vai desenvolver um índice de visitação dos museus paulistanos que ajudará a medir o resultado de ações de incremento por parte dos museus. O objetivo é medir esse movimento cultural, entender os meses mais propícios para exposições e descobrir quais opções despertam mais o interesse do público. E agora, vamos aos destaques internacionais com a jornalista Paula Pauli. No nosso giro pelo mundo, a gente vê quais foram as principais notícias que tiveram destaque nos jornais internacionais. No espanhol El País, ganhou destaque a troca de ministros que a presidente do Chile, Michelle Bachelet, fez. Depois de ter o nome envolvido em escândalos de corrupção, a chilena viu os índices de popularidade chegarem aos 29%. No inglês The Guardian, David Cameron é o assunto principal. Reeleito primeiro-ministro na última quinta-feira, Cameron prometeu aos ingleses um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia. E a notícia diz que Cameron deve antecipar o referendo polêmico. O New York Times traz o astro Tom Brady, do time de futebol americano Patriots. Brady foi penalizado com 4 partidas nas quais não poderá jogar, por suspeitas de ter desinflado as bolas na final contra o Indianapolis Colts no começo desse ano. Já no francês Le Monde, quem estampa a primeira página é o presidente da França, François Hollande, que desembarcou hoje em Havana para ser recebido pelo presidente de Cuba, Raul Castro. O encontro é histórico, já que é a primeira visita oficial de um líder francês à ilha. Quem também destacou Cuba foi o jornal italiano Corriere della Sera. Raul Castro visitou o Vaticano nesta segunda-feira e disse que, pelo Papa Francisco, voltaria a rezar. Do encontro também saiu a data em que o Papa vai a Cuba, de 29 a 22 de setembro. Um simples sanduíche pode nos ajudar a entender a inflação em cada país. Saiba como, com o economista Manuel Henriques Garcia, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Inflação. Ela é um dos pilares da economia e uma maneira de medir o custo de vida em praticamente todos os momentos do cotidiano. Ela é refletida nas compras de supermercado, nas contas e na própria moeda. Mas você sabe como medir a inflação? Para entendê-la melhor, podemos comparar os preços de um lanche de fast food mundialmente conhecido. Uma revista chamada The Economist, ela coleta os preços do Big Mac no mundo inteiro. Aí você tem o preço do Big Mac nos Estados Unidos da América, em dólares. Aí você tem o Big Mac em reais. Aí você transforma reais em dólar e vê quanto vale o Big Mac. E essa revista The Economist acaba, por esse critério, acaba
encontrando uma forma de dizer se o real está valorizado ou quanto está desvalorizado. O MAC Notícias termina por aqui. Um bom dia! Um bom dia e até a próxima edição.